Hoje nós vamos estar trabalhando com a criação de uma Virtual Env, e nessa Virtual Env a gente vai instalar o Jupyter Notebook. Por que isso é interessante trabalhar com um Jupyter Notebook numa Virtual Env em específico? Porque tendo uma Virtual Env a gente pode instalar versões específicas de bibliotecas, por exemplo. A gente pode usar o TensorFlow ou o NumPy ou qualquer outra biblioteca com uma determinada versão que seja compatível com o projeto que a gente esteja trabalhando. Tendo entendido então por que utilizar uma Virtual Env, juntamente com o Jupyter Notebook, agora então a gente vai verificar o processo de instalação do ambiente, né, da ferramenta que cria a Virtual Env, e posteriormente a gente vai criar uma Virtual Env para exemplificar como a gente pode instalar o Jupyter Notebook nessa Virtual Env, ok? Beleza, então, para a gente verificar se o pip, que é o gerenciador de pacote, está instalado aqui no Ubuntu, a gente coloca o seguinte código. Coloca pip -version. Bom, se a saída for essa, então significa que o pip está instalado no seu ambiente, tá? No Ubuntu. É bom esclarecer que existe o pip2 e o pip3, ok? O pip2 é para o Python 2 e o pip3 é para o Python 3. Aqui está pip porque esse pip, na verdade, ele está referenciando o pip3, ok? Para mim verificar se tem o pip2 instalado aqui no meu Ubuntu, eu digito o seguinte código. Eu só coloco aqui na frente, ao invés do pip, eu coloco pip, aí ponto 2. Você pode perceber que não está instalado. Uma outra forma de verificar se o 3 está instalado é colocar pip3. Ok, está instalado. Ou seja, pip ou pip3, ele está endereçado ao mesmo binário, ok? A gente pode também verificar se o Python está instalado pelo seguinte código. Python -version. No momento aqui eu estou com o Python 3.8.10. Bom, sabendo que o Python e o pip está instalado, agora a gente tem que verificar se a ferramenta a Virtual Env está instalada. Virtual Env é a ferramenta que cria virtuais envs, ok? E aí, para verificar isso, a gente coloca virtual env -version. No meu caso aqui eu estou também com ela instalada. Ok, vocês perceberam então que eu tenho o Python, o pip e o Virtual Env instalado. Mas caso vocês não tenham instalado na máquina de vocês, para instalar, vocês utilizam o seguinte código. Para instalar o Python, vocês colocam sudo apt install Python 3. Esse código aqui vai instalar o Python 3. Aí o sudo vocês precisam colocar a senha de vocês, ok? No meu caso aqui já está instalado. Para instalar o pip, você coloca sudo apt install, aí coloca Python 3 traço pip. Aqui ele vai instalar o pip para vocês, o Python 3, ok? E por último, para instalar uma virtual env, você coloca, utiliza ao invés do sudo apt, né, que é o gerenciador de pacote do Linux, vocês vão utilizar o gerenciador de pacote do Python. Então vocês vão colocar pip ou pip3. Eu recomendo vocês colocar logo o pip3, né, que aí referencia que realmente é o Python 3. Então coloca pip3, aí coloca install virtual env. Aqui ele só está pedindo para atualizar, então eu vou atualizar aqui para vocês verem. Só copiar aqui. Ele está pedindo para atualizar o pip.
Bom, eu vou criar aqui um diretório só para a gente exemplificar a criação de uma virtual env. Então eu vou colocar o mkdir, que é para criar um diretório aqui no Linux, certo? E vou colocar o nome teste. cd é para entrar dentro do diretório. Vou limpar aqui a tela. E para criar uma virtual env, ó, o ls é para mostrar que não tem nada aqui no diretório, ok? Ou seja, esse diretório não tem nada salvo nele. E para criar uma virtual env, a gente digita o seguinte código: virtual env e o nome da virtual env. Eu vou colocar aqui uma virtual env teste. Dou enter e espero então ele concluir. Tendo concluído, vou só limpar aqui a tela. Eu vou colocar um ls, agora nós temos um teste. Esse teste, essa parte da teste, na verdade, né? Ela contém uma virtual env agora. Ó. E essa virtual env, ela foi desenvolvida para um projeto em específico, por exemplo. Mas no momento ela não está ativada. Então, para ativar a gente precisa digitar source. Aí o nome da pasta, ok? Teste. Aí bin e activate, ok? A gente dá um enter e então agora a gente tem uma virtual env ativada. Isso significa o quê? Que o Python agora vai ser usado a partir dessa virtual env, não o Python original aí do Linux, ok? Bom, como a gente pode verificar se realmente a gente está dentro da virtual env? Uma primeira forma de verificar é observando esse nome aqui. Isso daqui está identificando que a gente está utilizando a virtual env, ok? E que ela está ativada. Uma outra forma de verificar os pacotes que estão instalados nela é utilizando o pip. Então a gente coloca pip list. Como a gente pode ver, a gente tem aqui só 3 pacotes, né, instalados aqui nessa virtual env. Eles são utilizados por default para criar essa virtual env. Aqui também ele está mostrando que o pip está desatualizado, então a gente pode atualizar ele, copiando essa parte aqui e colando aqui. Com isso ele vai atualizar o pip da virtual env, ok? Bom, vou limpar aqui o terminal. Ó, como agora nós temos uma virtual env e ela está ativada, então agora a gente pode instalar o Jupyter Notebook. Como a gente instala o Jupyter Notebook? A gente pode utilizar o pip, o gerenciador de pacote do Python, ok? Então a gente coloca pip install Jupyter. Aqui eu vou só instalar o Jupyter, mas a gente pode também instalar vários pacotes na mesma linha de comando. Ou seja, eu também poderia instalar o Matplotlib, o NumPy e etc, ok? Mas no momento eu quero só instalar o Jupyter Notebook. Então eu dou um Enter e espero a finalização da instalação, ok? Ele vai baixar os pacotes e vai instalar aí na virtual env. Ok, ó. Instalou tudo ok, sem nenhum erro. Então a gente vai limpar aqui rapidinho o terminal, ficar mais claro, ok? E agora a gente vai listar novamente os pacotes que a gente instalou aqui e a gente vai verificar que agora tem o Jupyter Notebook instalado junto. Agora como podemos ver, agora tem vários outros pacotes instalados, que é algumas dependências do Jupyter Notebook, ok? Aqui temos vários pacotes do Jupyter Notebook instalado, ok? Então isso significa que ele está instalado corretamente. Vou limpar de novo aqui e agora a gente vai rodar rapidinho aqui o Jupyter Notebook. Para rodar o Jupyter Notebook, a gente escreve Jupyter Notebook e dá um Enter. Ele vai abrir um browser e a gente vai poder então trabalhar com o Jupyter Notebook dentro de uma virtual env.
Beleza, a gente rodou o Jupyter Notebook aqui no terminal e ele abriu então o nosso servidor aqui do Jupyter Notebook aqui no browser, ok? Como a gente pode então agora trabalhar com o Jupyter Notebook? A gente faz um notebook normal aqui. Ele vai abrir aqui um ambiente, tá? Para a gente desenvolver o nosso código. Eu vou colocar aqui teste. Bom, a gente criou então aqui um arquivo, né, do Jupyter Notebook chamado teste. Então, agora então a gente pode verificar se realmente a gente está no ambiente que a gente criou lá, né? Que é o ambiente da Virtual Env. Para verificar isso, a gente pode fazer algumas verificações. Por exemplo, o piplist. Podemos ver que aqui são os mesmos pacotes que a gente instalou lá. Ok? Isso daqui é uma amostra de que realmente a gente está na Virtual Env correta. Mas para ter certeza que a gente está trabalhando numa Virtual Env, a gente digita o seguinte código e dá Enter. Como podemos ver, o caminho do Python que a gente está utilizando aqui no momento é o Python da nossa Virtual Env, ok? Ou seja, o Python que a gente está utilizando nesse momento é o Python da nossa Virtual Env. E a mesma coisa a gente pode estar verificando para o pip. Ao invés de colocar Python, a gente coloca pip. E a mesma coisa está aqui sendo mostrado, ok? O binário que a gente está utilizando do pip é o binário da nossa Virtual Env. A mesma coisa aqui para o Python, ok? Dessa forma, a gente pode instalar bibliotecas que sejam específicas para essa Virtual Env e trabalhar em cima dela, ok? Essa Virtual Env ela vai estar totalmente desacoplada do Python que está instalada no Linux, ok? Ou seja, a gente vai poder manipular essa Virtual Env da forma que a gente quiser e no momento que a gente não quiser mais utilizar, é só deletar o diretório. É só deletar esse diretório aqui, teste, ok? Deletando esse diretório aqui, a gente vai estar deletando essa Virtual Env, ok? Bom, como teste, a gente pode instalar aqui também pelo Jupyter Notebook, a gente pode instalar bibliotecas. E eu vou instalar aqui como exemplo o NumPy, que é a biblioteca de matemática do Python, ok? A instalação foi bem sucedida, como está sendo mostrado aqui. E para utilizar, a gente importa ela normalmente, né? Import NumPy as np. E então a gente já está aqui com ela disponível para ser utilizada. Por exemplo, a gente pode também instalar aqui. Eu vou instalar aqui também o Matplotlib para a gente fazer um gráfico rapidinho, só para exemplificar. Então a gente coloca também o pip install Matplotlib e dá Enter. Ele vai instalar aqui no ambiente de teste. Ó, como podemos ver, o caminho onde está sendo instalado aqui é o teste, ok? Bom, instalou aqui também com sucesso, tá? O Matplotlib. Então agora a gente pode importar da mesma forma que a gente fez com o NumPy. Matplotlib ponto pyplot. PLT. Vamos gerar rapidinho aqui um gráfico, onde x vai ser gerado pelo NumPy. np.linspace. Eu vou colocar aqui de menos np.py np.py até o np.py, ou seja, ele vai de menos pi a pi. E eu quero que ele tenha 255 pontos, ok? O y ele vai ser uma função cosseno, mas cosseno a gente tem que utilizar um no Py também, então np.cos de cosseno.
e eu vou passar aqui o X. Para plotar eu vou criar uma figure. Ela vai ter 12 por 7. Isso daqui é dado em polegadas, ok? E agora eu coloco o plot, plt.plot. Aqui ficou faltando eu colocar o plt, ok? E aqui eu coloco plt.plot, eu coloco x, vírgula y. E aqui eu coloco plt.show. Rodando o código. Aqui eu vou colocar o endpoint igual a true. A gente tem que colocar uma tupla, ok? Uma tupla, o parâmetro figure size, ok? E aqui está gerado o gráfico. Vou multiplicar aqui o por 2. Dá um Enter. Aqui a gente tem um gráfico do cosseno, ok? Isso aqui é só uma exemplificação simples para vocês verem que realmente a nossa Virtual Env está funcionando de forma correta. A gente pegou aqui e instalou aqui o NumPy, ok? E também instalamos o Matplotlib. E depois importamos eles e conseguimos rodar ele aqui um código para gerar um gráfico. Dessa forma vocês podem trabalhar aí de forma 100% compatível com a Virtual Env e o Matplotlib e outras bibliotecas que vem no Python, tá? Bom, a gente testou aqui o código, certo? Então, agora que a gente viu que realmente está funcionando a nossa Virtual Env e dentro da Virtual Env está funcionando o Jupyter Notebook, a gente pode então agora fechar aqui. E aqui também a gente pode, ó, aqui está rodando, certo? Então a gente pode fechar também aqui, tá? Dessa forma a gente está agora com o nosso script aqui, né? O nosso arquivo teste não está mais rodando. Para fechar o nosso Jupyter Notebook, a gente pode fechar o browser aqui. E a gente pode vir aqui e dar um Ctrl C e coloca Y. Para solicitar, né? Que o Jupyter Notebook finalize. Tendo finalizado, então agora a gente só precisa desativar a nossa Virtual Env. A gente pode desativar ela de duas formas. Fechando aqui o terminal, porque aí ele já vai finalizar o processo dessa Virtual Env, ou então desativar através da linha de comando aqui, escrevendo Deactivate. Dando Enter. Agora a gente pode ver que sumiu aquele textozinho aqui que estava Virtual Env. Pip e Python. Agora nós estamos sendo redirecionados aqui quando a gente digita pip e digita Python para o binário que está na máquina, ok? Ou seja, o binário default da máquina. Então, dito isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe o conteúdo para algum amigo que esteja aprendendo Python e tenha alguma dificuldade de utilizá-lo no Ubuntu e no Linux em geral, ok? Qualquer coisa, deixe seu comentário aí que eu vou estar respondendo. Nada mais a dizer, espero vocês no próximo vídeo e até mais. Valeu!